Portanto, começo por cumprimentar, em nome do grupo, o Sr. Professor Fernando Araújo e o Dr. Jaime Alves por esta disponibilidade para vir ao grupo de trabalho da especialidade da Lei da Saúde Mental. Lembro que nós estamos já numa fase a terminar as audições. A próxima audição já decorre no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde, no plenário da Comissão, digamos assim, com o Sr. Ministro e, portanto, como foi de facto notado por todos, é de grande importância podermos ouvir a direção executiva do SNS sobre este assunto que é de relevante interesse nacional, digo eu. Portanto, Sr. Professor, como sabe, destinamos 10 minutos para uma intervenção inicial. Não sei se o Sr. Professor quer usar esta metodologia. Depois eu darei a palavra aos grupos parlamentares e depois temos as respostas e os pedidos de esclarecimento dos grupos. Portanto, por favor, a palavra é sua. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Antes de mais, naturalmente, agradecer o amável convite para vir aqui falar sobre este tema que é de veras relevante em termos de saúde. Eu recordo que a Lei 36/98 de 24 de julho, que definiu os princípios gerais da política de saúde mental, e o Decreto-Lei 35/99, que estabeleceu o regime de organização e funcionamento dos serviços de saúde mental, constituíram importantes marcos para a melhoria dos cuidados de saúde mental em Portugal. No entanto, passados cerca de 25 anos, torna-se imperativo atualizar o quadro legislativo de acordo com a diferenciação dos conhecimentos científicos e com a experiência das intervenções a nível nacional e internacional, com a evolução dos conceitos de humanização e dignidade das respostas, acima de tudo de acordo com a visão da sociedade, no sentido de uma plena integração das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. Esta proposta, que está especialmente bem alinhada, e estou à vontade porque não participei na sua elaboração, nem na nomeação do grupo de trabalho, considerou a definição, os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, dando especial destaque à abordagem da prestação de cuidados numa ótica de respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos fundamentais. E eu recordo aqui que a palavra direitos nesta proposta de lei é referida 34 vezes. É um bom exemplo de que se pretende e considero que não são demasiadas vezes, pois os direitos são muitas vezes esquecidos nestas pessoas vulneráveis e frágeis em muitas das áreas. Esta proposta de lei também visa combater o estigma, garantir a participação das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. Eu sublinho aqui esta expressão de pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, não doentes mentais e não doentes com anomalias psíquicas, como constava nos diplomas de há 25 anos atrás. E respectivos familiares na definição das políticas e planos de saúde mental. A presente proposta de lei visa, assim, a substituição da lei de saúde mental, tendo como referência os mais avançados conhecimentos em termos de humanização de cuidados, elencados na Convenção das Nações Unidas sobre os direitos de pessoas com deficiência, no Plano de Ação Global da Saúde Mental, aprovado pela OMS, nas linhas estratégicas para a saúde mental aprovadas pela União Europeia e até nos princípios aprovados pelo Comitê de Bioética do Conselho da Europa. Como principais inovações desta proposta, eu sublinhava a revisão e atualização dos direitos e deveres das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental e com os instrumentos de direito internacional, europeu e interno. Entre os direitos das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, consagra-se especialmente neste diploma, ou nesta proposta de diploma, o aceder a cuidados de saúde integrados e de qualidade, desde a prevenção à reabilitação, que incluam respostas aos vários problemas de saúde da pessoa e que sejam adequados ao seu enquadramento familiar e social, isto é, personalizar a intervenção. Estão também incluídos aqui, como direitos respeitadas a vontade e preferências expressas no momento ou antecipadamente sob a forma de diretivas antecipadas da vontade, ou através de procurador de cuidados de saúde ou de mandatário com vista ao seu acompanhamento. Esta abordagem que eu sublinhava aqui, que é inovadora, significa o respeito pelas pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental no que concerne à vontade e preferências expressas antecipadamente. O diploma, também, a proposta de diploma também consagra a capacitação e autonomia nos vários quadrantes da vida, no respeito pela sua vontade, preferências, independência e privacidade destas pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. Inclui também a questão de votarem ressalvadas as incapacidades físicas em geral, vai mais longe que a lei anterior nesse sentido, que acho que é nobre para a democracia. Não ser sujeito a medidas privativas ou restritivas de liberdade de duração ilimitada ou indefinida,
não ser submetida a medidas coercivas, incluindo isolamento e meios de contenção físicos ou químicos, exceto nos termos previstos na lei, e não ser submetida a estimulação magnética transcraniana sem o seu conhecimento por escrito. Por outro lado, a pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental em processo de tratamento involuntário ou tratamento voluntário são reconhecidos em especial o direito de participar em todos os atos processuais que diretamente lhe digam respeito, podendo ser ouvidos por teleconferência a partir da unidade de internamento, que também aqui é uma inovação positiva, ser acompanhados por intérpretes idóneos sempre que não conheçam ou dominam a língua portuguesa e, se forem surdos ou com deficiência auditiva, tenham também a possibilidade de responder por escrito às perguntas formuladas oralmente, indicarem a pessoa de confiança, e isto também é importante e é novo, uma pessoa escolhida por quem tem necessidade de cuidados de saúde mental e por si expressamente indicada para, com a sua concordância, lhe prestar apoio no exercício dos seus direitos. E participar também, na medida da sua capacidade, na elaboração e na execução do plano de cuidados, sendo ativamente envolvida nas decisões sobre o desenvolvimento do processo terapêutico. O novo regime procura também responder a uma lacuna persistente quanto à proteção da gestão do património dos doentes com necessidades de cuidados de saúde mental, regulando os termos em que o mesmo se efetua. Relativamente às restrições dos direitos das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental, o tratamento involuntário continua a ter consagração expressa, com especial destaque a regulamentação dos seguintes aspectos que eu acho que são muito importantes. Os pressupostos e princípios do tratamento involuntário, relevando a distinção entre situações de perigo para bens jurídicos do próprio terceiros, a admissibilidade de duas modalidades de tratamento involuntário em ambulatório e em treinamento e a preferência para o tratamento involuntário em ambulatório, a competência das equipas comunitárias de saúde mental para assegurar este tratamento, o dever que impede sobre o Ministério Público e sobre as autoridades de saúde pública de requerer o tratamento involuntário sempre que tomem conhecimento de determinadas situações de perigo, a avaliação clínica ou psiquiátrica relativamente à qual se prevê a colaboração de uma equipa multidisciplinar do Serviço de Saúde Mental, a especial exigência da fundamentação da decisão judicial de tratamento involuntário, a determinação de que as restrições à vontade e preferências decorrentes do tratamento involuntário são estritamente necessárias e adequadas à efetividade do mesmo e à segurança e normalidade de funcionamento das unidades de internamento, o reconhecimento do direito da pessoa em tratamento involuntário de participar, na medida da sua capacidade, na elaboração e execução do plano de cuidados e ser ativamente envolvida nas decisões sobre o desenvolvimento do processo terapêutico, o registro obrigatório no processo clínico, esta parte também é importante, da pessoa em tratamento involuntário, de toda a informação sobre a utilização de eletroconvulsivoterapia e estimulação magnética transcraniana e os respectivos fundamentos, bem como a consagração de diversos direitos processuais e do direito de indicar a pessoa de confiança. Determina ainda que as restrições de direito das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, como a utilização de medidas coercivas, incluindo o isolamento e meios de contenção físicos ou químicos, para prevenir ofensa grave e iminente ao corpo ou à saúde do próprio ou de terceiros, obedecem a uma utilização exclusivamente do último recurso e sempre por um período limitado à sua estrita necessidade, revogando, por exemplo, matéria do Código Penal, que atualmente permite, em certos casos, a prorrogação sucessiva das medidas de segurança de internamento de inimputáveis. Com efeito, a subsistência de tal regime permite que as medidas de internamento tenham, na prática, uma duração ilimitada ou mesmo perpétua, contrariando o entendimento de que deve valer para todos os cidadãos, imputáveis ou inimputáveis, a regra que não pode haver privações de liberdade com caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. Ainda no âmbito da execução das medidas de segurança de internamento de inimputáveis, propõe reduzir de 2 para 1 ano a periodicidade da revisão obrigatória da situação do internado, dando assim cumprimento a uma recomendação do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou tratamentos desumanos ou degradantes. Esta é, portanto, uma proposta de lei de saúde mental baseada na dignidade da pessoa humana, tantas vezes posta em causa, combatendo o estigma face à doença mental, consagrando a participação efetiva das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental e respectivos familiares na definição das políticas e planos de saúde mental e aborda de forma integrada a pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental, desde a prevenção à reabilitação e reintegração social. E, nesse sentido, gostava aqui de deixar, por fim, uma palavra de reconhecimento pela qualidade da proposta, ao grupo de trabalho em que teve a professora Maria João Antunes, o professor Caldas de Almeida, a doutora Jaquina Castelão, o doutor Antão Locher, a doutora Diana Andrade, a doutora Teresa Carneiro, o doutor Fernando Vieira, a professora Paula Vítor e o professor Miguel Xavier. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares.
Como sabem, dispõe de 3 minutos cada grupo parlamentar, portanto, começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Anabela Rodrigues, faz favor. Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, caros colegas deputados. Começo por cumprimentar e agradecer em nome do Grupo Parlamentar. Já está ligado. Dizia eu, começo por cumprimentar e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a presença do Dr. Fernando Araújo e do Dr. Jaime Alves e já a intervenção que nos fez já à cabeça. Foram muitas as audições que fizemos até hoje e muitos pareceres que recebemos de várias entidades e que nos permitiram não só abordar aquilo que era o objetivo, que era tentar melhorar esta lei, mas também que permitiram-nos ter uma visão mais abrangente sobre o estado da saúde mental no nosso país. Sabemos que, apesar do tema não ser novo, o Plano Nacional da Saúde Mental esteve praticamente parado entre 2011 e 2018, momento em que foi dado um novo impulso ao plano. Neste momento, na abordagem à saúde mental, temos um modelo bem diferente do que existia antes, com uma coordenação nacional que deixou a DGS e passou a estar integrada no Ministério da Saúde. Foram criadas 5 coordenações regionais nas ARS, cada uma com poder executivo, um novo modelo de organização interna dos serviços de saúde mental e também a criação das equipas comunitárias multidisciplinares e um PRR com 88 milhões que vem dar um grande impulso a esta área. Também uma recente reestruturação das urgências de psiquiatria e pedopsiquiatria, e sabemos que as urgências de saúde mental não é aquilo que está mais crítico e que o mais importante é fazer o trabalho na comunidade, trabalho programado que evite o doente ir às urgências. Sabemos que foram criadas novas respostas para casos urgentes, também a rede hospitalar de psiquiatria da infância e adolescência tem mais estruturas e estão previstas a requalificação de instalações de várias unidades dos serviços locais de saúde mental. Portanto, tem sido visível a preocupação do Governo nesta área e a necessidade de atuar não só ao nível do diagnóstico e intervenção, mas também na prevenção da doença e promoção da saúde mental e, acima de tudo, preocupação em aumentar o acesso aos cuidados de saúde mental. Em concreto, no que diz respeito a esta proposta de lei, tem sido reconhecido nas audições que existe nela uma visão mais humanizada dos cuidados de saúde e uma maior participação de quem é cuidado, na medida das suas capacidades e dos respectivos familiares e cuidadores. Também o facto de encontrar uma terminologia mais inclusiva, o privilegiar o tratamento ambulatório, a inviabilização do internamento de duração ilimitada e a reavaliação da periodicidade de revisão obrigatória da situação da pessoa internada. Ouvimos também algumas críticas, nomeadamente de que a proposta persiste num entendimento da saúde mental predominantemente remediativo, demasiado centrado na doença e que deveria ser mais abrangente, por exemplo, dando maior proeminência às perspectivas da promoção da saúde mental e da prevenção da doença, e outras críticas também, como o facto da lei acentuar em demasia no conceito de perigosidade e menos noutras questões como a existência de saúde mental grave e a capacidade para dar consentimento informado. E eu pedi então ao Dr. Fernando Araújo, se pudesse, que comentasse estas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, por favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento também ao seu diretor executivo da SNS, Dr. Fernando Araújo. Como já foi aqui referido, estamos a ouvir na especialidade um conjunto de entidades a propósito da proposta de lei 24, que aprova a nova lei de saúde mental, um diploma que se pretende progressivo e humanista, ou que naturalmente o Grupo Parlamentar do PSD saúda. Contudo, entendemos que não pode nem deve deixar de ser também avaliada em função do seu realismo, não só em termos de defesa da pessoa com doença mental, assim como na sua segurança e na segurança de terceiros. Sr. Diretor, nesta audição importa especialmente perceber se o Serviço Nacional de Saúde dispõe ou não dispõe de condições e de recursos, e refiro-me principalmente a recursos humanos, médicos e de enfermagem para tratar e acompanhar as pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental em meio ambulatório. Ora, números são números e a verdade é que o rácio de psiquiatras em Portugal e em especial no Serviço Nacional de Saúde fica muito aquém dos mínimos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que é de 100 especialistas, de 10 especialistas, peço desculpa, por 100 mil habitantes. Eu mesmo falo da média dos países da OCDE, que é de 17 psiquiatras
por 100 mil habitantes, enquanto que no nosso país, como todos nós sabemos, o rácio é de 13 para 100 mil habitantes, e se formos olhar para o Serviço Nacional de Saúde é de 8 por 100 mil habitantes. E esta é não só uma realidade que nos compara desfavoravelmente com os restantes países da OCDE, como é ainda agravada pelo facto de o nosso país estar entre os países da Europa que têm a maior prevalência de perturbações psiquiátricas, cerca de 23%, com destaque para a ansiedade e para a depressão. Um outro dado que nos preocupa naturalmente é que cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com perturbações do foro mental não terão acesso a cuidados de saúde mental, até porque a oferta, como todos nós sabemos e como acabei de referir, é limitada no Serviço Nacional de Saúde. Ainda no ano passado havia mais de 12 mil utentes a aguardar a primeira consulta de psiquiatria para adultos nos hospitais públicos. E que doentes muito prioritários chegam a esperar 97 dias para consulta de psiquiatria. Vemos também com preocupação aquilo que tem ocorrido em diversos hospitais, nomeadamente a violência contra médicos e o exemplo daquilo que aconteceu no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Penafiel ou então no Hospital de Faro, que são consequência, como todos nós sabemos, da falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde. Face a este contexto e perante a óbvia escassez de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, em concreto estes profissionais, que se traduz nos elevados tempos de espera por uma consulta de psiquiatras, considera que os serviços públicos de saúde estão em condições de assegurar um adequado e suficiente acompanhamento clínico das pessoas com necessidade de cuidados de saúde, entretanto a serem desinstitucionalizadas, considera que os recursos humanos, em especial em termos de médicos psiquiatras, conseguirão dar resposta atempada ao previsível aumento de situações de necessidade de acompanhamento e mesmo a possível aumento de casos de descompensação decorrentes, por exemplo, de interrupções da toma de medicação ou de tratamento, e pergunta ainda se, enquanto diretor executivo, para concluir, Sra. Presidente, enquanto diretor executivo do SNS, se sente confortável, descansado com os efeitos que a nova lei poderá causar no SNS e nos seus próprios profissionais, e para concluir mesmo, sendo esta uma lei de saúde mental, não deveria, no seu entendimento, haver uma preocupação a montante, isto é, deveria acautelar a promoção e prevenção de saúde mental de uma forma mais clara e inequívoca. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Obrigada. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Fernando Araújo, mais uma vez bem-vindo a esta Casa, a esta Comissão. Sr. na sua intervenção inicial, aludiu aos últimos 25 anos da saúde mental e disse que esta lei iria trazer uma modernização necessária e uma mudança lexical. A primeira pergunta que eu lhe deixo é se acredita que a modernização e a mudança lexical não se ficará apenas por aí e se vai traduzir no terreno. E porquê é que eu lhe pergunto isso, Sr.? Porque exatamente face a esses últimos 25 anos que o Sr. aludiu, nós tivemos aqui várias instituições e uma delas trouxe-nos este relato. Já tivemos um Plano Nacional de Saúde Mental entre 2007 e 2016, cujo relatório de avaliação de 2017 identificou que muitas das medidas ficaram por implementar. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, cuja implementação devia ter avançado em 2011, foi adiada até 2018 e no presente continua muito aquém das necessidades. As medidas de desinstitucionalização das pessoas com doença mental grave, crónica e sem suporte familiar e vivem há anos em hospitais psiquiátricos continuam por implementar. As resoluções da Assembleia da República, duas delas também não alteraram a situação. As atuais medidas de apoio ao cuidador informal não são aplicáveis aos familiares das pessoas com doença mental, apesar de existir um despacho que assim o ditava. E, portanto, se nos últimos 25 anos o Ministério da Saúde em Portugal não conseguiu fazer a devida modernização com a lei, e relembro que este atual Ministro da Saúde teve no cargo de Secretário de Estado da Saúde entre 2008 e 2011 e, portanto, tem também muitas responsabilidades neste assunto, se vamos realmente agora conseguir ultrapassar ou atingir estes objetivos com esta nova lei no papel. E porque, de facto, o panorama continua muito mau, Sr. Diretor. De acordo com o último estudo, existem cerca de 700 mil portugueses com sintomas
depressivos. Em Portugal, a taxa de mortalidade em suicídio em Portugal é 9,5, o que equivale a 978 mortes por suicídio, quer dizer que são 81 mortes por mês, 2 por dia. Podemos mesmo dizer que o suicídio é a principal causa de morte entre os jovens entre os 10 e os 29 anos. Entre 6 jovens que morrem, um deles é por suicídio e, portanto, o suicídio em Portugal causa tantas mortes como o câncer da mama ou o diabetes, e isso tem que nos preocupar. É claro que uma coisa que nos preocupa também é a falta de recursos humanos. Vemos como o setor está a institucionalizar os encerramentos rotativos no SNS, chamando-lhes apenas reorganizações. Isso também acontece na pedopsiquiatria e não podemos ficar calados quanto a isso e, portanto, a pergunta que lhe quero deixar é como é que vai conseguir capacitar o SNS de recursos humanos, tanto a nível dos cuidados primários como ao nível dos cuidados especializados hospitalares, para poder, de facto, cumprir esta lei da saúde mental e as metas anunciadas. E além de cumprir as metas anunciadas para o PRR, que gostava também de saber quais é que já estão a ser operacionalizadas, porque temos indicação de que o PRR anunciou toda a meta do Governo seria os 32% neste primeiro trimestre e está apenas nos 17%. Gostávamos de saber como é que está essa contabilidade na saúde, mas sabendo que esta implementação, nomeadamente das equipas multidisciplinares, dependerá muito do PRR. Para terminar, Sr. Deputado, como é que elas vão sobreviver após a transição do PRR e quando esses fundos acabarem? Muito obrigado. Obrigada. Passamos agora à Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor, faz favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento o professor Fernando Araújo, o Dr. Jaime Alves, que agradeço novamente a presença aqui neste caso no grupo de trabalho. Dizer que para a Iniciativa Liberal é obviamente importante e determinante que a saúde mental seja uma prioridade absoluta do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde. E devemos ter consciência que a qualidade da saúde mental dos cidadãos não resulta apenas de investimentos da responsabilidade direta do Governo, mas obviamente de políticas articuladas que envolvam todos os setores implicados neste tema da saúde mental e principalmente também no que respeita, porque sabemos que é uma causa nos setores implicados nas desigualdades sociais, que obviamente são uma também das causas aqui do agravamento dos problemas de saúde mental. Obviamente diria que estão de acordo com esta visão, portanto, pergunto se nestes meses a Direção Executiva já teve a preocupação de se inteirar por completo das mudanças que esta proposta de lei vai trazer e obviamente começarem a promover ou pensar em formas de facto implementar esta lei que vier a ser aprovada. Depois temos dito, numa forma global, na análise desta proposta de lei e principalmente tendo em conta que estamos a falar, e o próprio título, que é uma lei da saúde mental, que é uma proposta da área da saúde, para a Iniciativa Liberal, de facto, preocupa-nos que esta lei não priorize e não explicite o direito de acesso a cuidados de saúde mental por parte das pessoas, nem de que forma esse direito de acesso é exercido. E portanto, temos aqui uma proposta de lei que nós consideramos pobre, que é focada muito nos tratamentos, principalmente nos tratamentos involuntários e em medidas coercivas, e que obviamente não garante aqui uma visão mais positiva da saúde mental. Portanto, parece-nos que se temos uma nova lei da saúde mental, era isto que devia ter sido feito, dar esta visão, porque obviamente para analisarmos esta lei da saúde mental precisamos de olhar para vários diplomas, até que alguns são referidos ao longo da própria lei, e de facto não nos parece que devia ter sido este o caminho. Por exemplo, e dou o exemplo do artigo 3º, onde falamos de uma definição da política de saúde mental, quer dizer, olhamos para esta proposta de lei e ninguém fica a saber de facto qual é a visão e qual é a política de saúde mental. E depois olhamos para os artigos 4, 5, 6 e são igualmente pobres no mesmo sentido. Portanto, aqui a minha pergunta é se não considera que esta lei poderia pelo menos ter umas linhas gerais sobre aquilo que deveria orientar a política de saúde mental e se não deveria refletir uma visão mais adequada da promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas com doença mental. Se sim, pergunto-lhes que contributos, entretanto, já foram deixados ao Ministério da Saúde neste sentido ou que contributos nos poderia deixar também neste sentido.
Depois, dizer que de facto consideramos que esta proposta de lei não valoriza nem promove a autonomia das pessoas com necessidades de cuidados especializados. Mais uma vez, é exaustiva na previsão de critérios para tratamentos involuntários, mas de facto não prioriza a importância que devia ser dado a qualquer cidadão ao tratamento voluntário de primeira linha nos cuidados de saúde mental de proximidade e no âmbito dos cuidados de saúde primários. Portanto, e aqui, porque é no âmbito da saúde que estamos a falar, pergunto que medidas concretas a Direção Executiva e o Ministério da Saúde estão a tomar para que, de facto, este caminho de proximidade... Por favor, Sra. Deputada. É um instante. Temos 5 minutos. Não, 3. Olha, peço desculpa. Pronto, basicamente o meu ponto é este, a ver que esta lei está muito focada de facto nos tratamentos involuntários, portanto achamos que devia haver aqui uma visão muito mais positiva da saúde mental, que apostasse nos tratamentos de proximidade, portanto é neste sentido que eu lhe pergunto o que é que está a ser feito para que esta lei possa efetivamente ser cumprida. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a sua palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antônia Almeida Santos, senhores deputados, cumprimentar o Dr. Fernando Araújo e o Dr. Jaime Alves, envolvidas já nem sei quantas audições. 23 audições e de 28 contributos escritos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Envolvidas estas audições, aquilo que continuamos a fazer é discutir uma narrativa dos cuidados de saúde mental e não propriamente aquilo que é o foco e o cerne desta lei. Esta lei, de facto, se fosse uma lei para garantir os cuidados, a prestação de cuidados à pessoa com doença mental, não faria grande sentido, porque, de facto, aquilo que até a própria Constituição da República já o faz. Naturalmente que nós não esperamos ter uma lei para garantir os cuidados à pessoa do foro ortopédico ou do foro respiratório. A verdade é que esta lei debruça-se sobre a questão que tem a ver com o tratamento involuntário. É a questão fulcral desta lei e, portanto, a lei procura trazer aqui mais cuidado, nomeadamente garantístico dos direitos da pessoa com doença mental. E o foco da lei tem a ver com a regulação das restrições dos direitos da pessoa com doença mental. Porque os direitos da pessoa com necessidades de cuidados mentais não podem nem devem ser diferentes das outras pessoas com outras patologias, com outras doenças. E, portanto, na discussão da lei que ainda está em vigor, a Lei 36/98, aliás, já agora a Vossa Excelência certamente tem o cuidado de perceber que o Programa Nacional para a Saúde Mental, que foi atualizado em 2018, esse sim debruça-se sobre estes aspectos em termos de metas, objetivos, concretizar aquilo que é os direitos, que é os cuidados, a prestação de cuidados à pessoa com doença mental. Mas a discussão da lei anterior, na lei anterior houve uma discussão muito mais aprofundada, teve a ver com a judicialização excessiva dos procedimentos. Este novo modelo resulta de uma tendência geral que vem a reforçar as garantias judiciais nos procedimentos do tratamento involuntário. No entanto, tratamento involuntário não pode, Vossa Excelência fará a sua apreciação, não pode ser uma medida de segurança nem de prevenção criminal. Aquilo que deve ser o foco é uma medida terapêutica que é instituída por necessidade imperiosa. E, portanto, quando o tratamento voluntário é recusado por ausência de juízo crítico da pessoa com doença mental, então é implementado este tratamento voluntário que neste momento até traz a lei e bem, uma outra oportunidade que é dos cuidados no contexto da comunidade. Portanto, na verdade, e já para terminar, estamos a falar de um processo que interdita parcialmente a autonomia da pessoa. É a autonomia só da decisão de não ser tratado. Portanto, é isto que está em causa, é a limitação da pessoa não se tratar. Não há mais nenhum outro direito que esteja em causa. Para terminar, por favor. Depois a seguir concluo com mais outras questões. Tem uma outra ronda. Vamos passar agora à resposta em bloco, como sabem, por favor. Obrigada. Tem a palavra 20 minutos.
Muito obrigado e agradeço acima de tudo as questões colocadas e acho que mais uma vez sublinhar o facto de estarmos aqui hoje a discutir este problema, esta questão da saúde mental, porque é das questões mais relevantes, que estamos em geral a falar de pessoas que são muito vulneráveis, que são atingidas por estigma, pela discriminação, que se estende não apenas ao próprio, mas também à família, que do ponto de vista de saúde pública o impacto é demolidor e que já foi referido por seus deputados, não apenas a prevalência das doenças, enfim, destas perturbações psiquiátricas, na ordem dos 23%, mas acima de tudo o impacto que isto tem na família, no próprio, e a incapacidade, por vezes, da sociedade de os defender. E acho que estas audiências são importantes, e vocês tiveram já, enfim, estava aqui a dizer, Sr. Presidente, 51, enfim, quer presenciais, quer por escrito, que significam um enorme envolvimento da própria sociedade, e isto é importante de forma a dar voz a quem não tem voz, de refletir e ter que o espaço de reflexão para quem não tem muitas vezes a oportunidade de o fazer, e mesmo para passar para a sociedade a necessidade do respeito e da dignidade do tratamento das pessoas. E relativamente às perguntas concretas da Sra. Deputada do Partido Socialista, eu diria que concordo em absoluto com o que referiu em termos de prioridades que o diploma traz. O diploma encerra em si estas visões, que é um tratamento mais humano e mais digno das pessoas com necessidades de cuidado de saúde mental. Coloca aqui um ênfase muito relevante na participação das pessoas e das suas famílias nas decisões, e eu acho que esse direito é um direito fundamental. A questão dos tratamentos mais em ambulatório na comunidade é outra das grandes áreas, das grandes lutas da saúde mental que temos tido ao longo dos últimos anos. E coloca também, naturalmente, e colocou bem que, e alguns deputados fizeram exatamente a mesma observação, que eventualmente o diploma não abrange tanto as questões ligadas à promoção da saúde mental e à prevenção da doença. Eu diria que, em parte, é verdade, em parte, mas é verdade também que o objeto da lei, assim como era o objeto da lei anterior com a qual esta pretende substituir, tem muito sobre a consagração dos direitos e deveres das pessoas com necessidades de cuidado de saúde mental e depois regular as restrições desses direitos. Há outros diplomas na lei portuguesa que acabam por tratar essa questão da organização dos serviços e das respostas que estão em causa, mas é verdade que no final do dia a área da promoção de saúde mental, e concordo consigo, ainda está extremamente depauperada, ainda não há uma aposta séria, apesar de tudo, do Ministério da Saúde, e é verdade que do lado da direção executiva tentaremos fazer tudo para que esta área seja priorizada e, acima de tudo, que a promoção da saúde mental e a prevenção da doença sejam um dos aspectos mais relevantes em termos de política de saúde mental. Relativamente ao Sr. Deputado do PST, que nos pergunta se os recursos humanos médicos e de enfermagem são suficientes e refere os valores que por vezes são em alguns estudos em que 60% dos doentes não têm acesso a cuidados de saúde mental. Eu diria que, começando por esta segunda parte, que é verdade isso, mas também é verdade que há uma parte da população que não recorre nem procura os serviços de saúde mental, por vezes por esse estigma que está aqui colocado e que nós também temos dentro do que é a política de saúde mental, ter também ferramentas e instrumentos para conseguir, de alguma forma, ir de encontro a essas necessidades por vezes escondidas e termos aqui uma porta aberta para dar resposta nos mais variados canais a essas pessoas. É verdade que os recursos humanos, eu diria que não são suficientes neste momento. Portanto, o objetivo da direção executiva é seguramente aumentar as respostas que nós temos do ponto de vista das equipas multidisciplinares, não apenas de médicos, estamos a falar de psiquiatras e pedopsiquiatras, não apenas de enfermagem, mas de vários tipos de técnicos que estão também ao serviço destas equipas e que em conjunto fazem um trabalho exemplar. Portanto, dizer que não estamos confortáveis com o número de profissionais e que vamos tentar seguramente conseguir captar, conseguir contratar, conseguir motivar a ficar connosco no SNS, jovens médicos que estão apaixonados por esta causa de saúde mental e que seguramente connosco poderão fazer um trabalho na defesa dos direitos das pessoas. E isto é então mais importante quando todos os estudos indicam que a Covid veio trazer uma nova pressão sobre o sistema, veio trazer um conjunto de necessidades que no passado existiam, acho que agora estão mais aprofundadas, especialmente entre crianças e jovens, e esta é uma área que nós estamos a tentar, de alguma forma, delinear algumas medidas, de forma a dar resposta a este conjunto de utentes, de pessoas, que a Covid trouxe e que acabaram por colocar pressão no próprio sistema. Dizer-lhes que, do ponto de vista da questão de se estamos ou não confortáveis com o que está aqui, o enfoque da nova lei. Eu diria que sim, que estamos confortáveis com este enfoque que a nova lei coloca, no sentido que a lei visa, acima de tudo, assegurar um conjunto de princípios
e um conjunto de direitos, volto a dizer a palavra, eu acho que é a palavra que mais representa este diploma, sobre a autonomia e a vida dessas pessoas. E nesse aspecto, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem esta visão também em si consagrada, tem esta forma de estar e tratar as pessoas, e eu acho que a lei vai nos ajudar ainda a melhorar essa resposta nesse sentido. Sobre o Sr. Deputado do Chega, em termos das mudanças não serem apenas, enfim, de denominação, mas serem também de práticas reais e o que tem sido feito, eu devo dizer que nós, nestes 25 anos, a saúde mental avançou de forma relevante no país. Nós, em muitas das áreas, somos apontados a nível europeu como um bom exemplo de políticas de saúde mental. Houve vários países que nos seguiram ao longo destes 25 anos, porque algumas das medidas foram tomadas, e agora, passados 25 anos, podemos achar que eventualmente não foram tão longe quanto gostaríamos, mas na altura foram extremamente inovadoras. Trouxeram uma lefada de ar fresco sobre uma área que estava muito limitada e que tinha alguma névoa em cima dela, e trouxe realmente uma nova luz sobre como é que podemos tratar, como é que podemos integrar estas pessoas na própria sociedade. Eu devo lembrar que o que estava colocado há 25 anos, muito dele foi já cumprido. A criação de vários serviços de locais de saúde mental em todo o país, que integram hospitais e que integram as equipas dos cuidados primários, e que isso trouxe realmente respostas mais próximas, não apenas no tratamento, mas na própria promoção da saúde mental. A questão dos cuidados continuados de saúde mental, por acaso tive o prazer e o orgulho de, enquanto membro de governo, foi connosco que foi promulgado e foi iniciado a área dos cuidados continuados ligados à saúde mental, e essa é uma das coisas que tenho mais orgulho nesse sentido. Foi um marco decisivo nesse âmbito, e é verdade que estamos agora com o PRR a tentar alargar esse conjunto de respostas, mas o início do processo foi seguramente difícil, complexo, mas foi iniciado, e agora trata-se de lhe darmos a dinâmica e a abrangência suficiente. Um dos outros pontos que também continham as políticas de 25 anos era a integração dos hospitais psiquiátricos nos hospitais gerais, e aí eu sublinhava aqui duas notas claras. Em janeiro deste ano foi integrado o Hospital Moinhos Lemos no Centro Hospitalar Universitário de Santo António, portanto era algo que também já vinha sido reclamado há 25 anos, foi agora em janeiro, e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa vai ser integrado no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, cujo plano de negócios também já vos posso, Srs. Deputados, também informar que está concluído, que está agora neste momento a ser discutido com as finanças, e que esperamos também, ao fim destes 25 anos do que era na lei anterior também recomendado, vai ser agora fechado e integrado este ano também nesse sentido. Portanto, vamos dar, os últimos 2 hospitais psiquiátricos que nós tínhamos, vão este ano também integrar os hospitais gerais, portanto, dando corpo a este objetivo, e, portanto, dizer que estamos muito cientes e estamos a trabalhar ativamente nesta implementação da lei. É verdade que não temos muito a fazer nesse sentido. A questão dos cuidados da comunidade é das áreas mais críticas e relevantes e que nós temos mais que atuar. E esta política que temos tido de trabalho para a criação de novas unidades locais de saúde vão também nesse sentido. Capacidade de juntar as equipas comunitárias e hospitalares focados no interesse dos doentes, trazê-las mais para a rua e sair do âmbito hospitalar, trazer mais para próximo das pessoas, e isso vai no sentido que nós pretendemos. O PRR também está, nesse sentido, alicerçado e prevê a criação de 40 equipas comunitárias, das quais, de acordo com o professor Miguel Xavier, 20 estão já constituídas, estou agora a começar no terreno a trabalhar, e as outras 20 também serão constituídas neste ano próximo, de forma a dar resposta ao que o próprio PRR em si encerra. Dizer também que no âmbito do PRR na saúde mental temos outras áreas que também estão a ser executadas, por exemplo, a criação de serviço de saúde mental de internamento no Centro Hospitalar de Médio Ave, que deve estar terminado no final deste primeiro semestre, no Entre Douro e Volga, que deve estar também terminado no final deste ano, e eram os serviços que ficavam até mais longe do Porto, enfim, onde os doentes acabam a ficar internados, mais longe das famílias, mais difícil a integração, e que vão ser 2 polos muito fortes de serviços locais de saúde mental com equipas que já existem e que vão ser reforçadas, e são ganhos enormes. O reforço no Hospital de Viseu, e há poucos dias o Ministro teve a ocasião de ir avaliar as obras da criação de uma unidade de ambulatório ligada ao Centro Hospitalar Universitário de Santo António, em Gondomar. Portanto, há aqui um conjunto de investimentos de promoção desta dispersão, no bom sentido da palavra, da saúde mental, muito próximo das pessoas, para conseguir, em comunidade e para além da saúde, ligando e articulando com os serviços da ação social,
da Segurança Social, das autarquias, de ONGs, de misericórdias, enfim, com muitas outras entidades, conseguimos dar respostas com qualidade aos cidadãos que nos procuram. Em termos da iniciativa liberal, do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que referiu sobre a prioridade de saúde mental, eu gostava aqui de sublinhar exatamente isso, que em geral a saúde mental acaba por ser desvalorizada. Muitas vezes não é notícia da primeira página, os próprios doentes têm dificuldade em poder defender os seus direitos, em poder reclamar e exigir mais cuidados. As famílias também têm, por vezes, este estigma, esta vergonha também de não o fazer, e eles acabam por ser, muitas vezes, relegados do ponto de vista das prioridades e das agendas políticas. E esta é uma altura importante para conseguirmos, de alguma forma, dar-lhe esta nobreza do sentido de discutirmos e aprofundarmos este tipo de abordagens, de podermos também, de alguma forma, dar um enfoque a estas áreas e, seguramente, darmos também mais força à saúde mental, aos profissionais de saúde mental, nesse sentido. Relativamente ao Sr. Deputado do PCP, dizer-lhe que esta lei visa, como eu já referi, assegurar os direitos e deveres das pessoas e regular as restrições destes direitos. A organização da resposta à saúde mental não é parte deste objeto, já não era parte do anterior, tem diplomas próprios, eu foco aqui o 113, o Decreto-Lei 113/21, em que esse sim consagra a organização e oferecimento dos serviços de saúde mental, consagra a execução das próprias políticas e a participação das entidades, tem aqui um planeamento sério sobre os instrumentos para o aplicar, tem órgãos consultivos nesse sentido, tem estruturas de coordenação nacional, regional, local, tem a ligação ao próprio plano de saúde mental, tem a integração dos cuidados primários com os cuidados de reabilitação e hospitalares, e essa sim é aquela para esse fim, portanto, não é esta aqui. Esta aqui, a verdade, é uns deputados também o focaram, que acaba por vezes, de pormenorizar muito a questão da regulação das restrições dos direitos, nomeadamente o tratamento involuntário. Mas desde que se é preciso, no dia-a-dia, nós temos vários problemas legais, jurídicos e outros sobre como atuar nessas circunstâncias. E é importante que a lei seja o mais clara possível para que nem os profissionais de saúde, nem, enfim, do lado da lei que está neste momento a interpretar, haja dúvidas sobre o que é que se deve fazer em cada uma dessas circunstâncias. Estamos a falar em pessoas que acabam por estar desprovidas dessa capacidade de autonomia de tomar decisões e é importante que a lei seja o mais clara sobre como fazer e o que fazer. E nesse sentido, eu penso que esta lei, que alguns clamam como sendo exaustiva nessa área, é uma área que é preciso para evitar abusos, para evitar falta de transparência ou para evitar problemas nesse sentido. E, portanto, dizer-lhe que esta proposta de lei, está aqui em cima da mesa, vai de encontro ao que também o Sr. Deputado estava a referir, um modelo que resulta na tendência mundial de garantir os direitos das pessoas com necessidades de saúde mental. E eu acho que, quando se comparam com outras leis de outros países, esta proposta de lei tem exatamente essa visão e esse conjunto de dimensões bem clara. Eu acho que até, eventualmente até aproveitando outras leis de outros países, acaba por trazer até uma forma até mais digna esta defesa dos direitos das pessoas com necessidades de saúde mental e com muito enfoque, quer na capacidade de autonomia, quer na capacidade da dignidade, quer na capacidade do respeito até pela própria opção da família e da forma como ela é aqui abordada em todo este diploma. Portanto, penso que, não havendo diplomas perfeitos, este é um diploma que traz seguramente vantagens no sentido da defesa das pessoas com necessidades de saúde mental. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando Araújo. Passamos agora à segunda ronda. Como sabem, dispõe de 1 minuto. Esta segunda ronda é mais para complementar o que foi dito na primeira e pedir algum esclarecimento, obviamente. Passo desde já a Sra. Deputada Anabela Rodrigues, do PS, faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Apenas uma breve questão. Falou mais do que uma vez na sua intervenção do estigma e da discriminação que está associada à saúde mental e eu pergunto se, no seu entendimento, o facto de haver uma atualização da terminologia nesta proposta de lei, no caso de anomalia psíquica para doença mental e de compulsivo para involuntário,
assim como o encarar a prestação de cuidados de saúde mental num ambiente o menos restritivo possível e na máxima autonomização das pessoas com doença mental na comunidade, se são atualizações positivas que ajudam no combate a esse estigma que está associado à saúde mental. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia, por favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Nesta fase final, agradecer ao Dr. Fernando Araújo, peço desculpa, os contributos que deu no decorrer desta audição e dizer que nesta fase final ficou claro que o Sr. Diretor não está nada confortável com os números dos recursos disponíveis no SNS para dar resposta à saúde mental, o que nos deixa também, ou o que vem reforçar a preocupação do Grupo Parlamentar do PSD deixada ao longo destas audições. A dizer naturalmente que esta sendo uma lei de direitos, liberdades e garantias, não tendo meios para operacionalizar no terreno, quem fica para trás são as pessoas, isso naturalmente deve nos preocupar a todos. E uma pergunta final relativamente às equipas comunitárias. Ao longo destas audições foi deixado por algumas entidades a preocupação com aquilo que tem sido as verbas do PRR que só têm chegado para as viaturas elétricas. Perguntar-lhe em que ponto é que estão operacionalizadas estas equipas no terreno e se realmente vai haver mais meios ou não para estas equipas funcionarem no seu pleno. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhores deputados, Sr. Fernando Araújo, muito obrigado pelas suas respostas. Relativamente ao PRR, endereçou unicamente a questão dizendo que já tinham sido criadas 20 equipas das 40 prometidas, mas não falou nas 4 unidades de internamento, nos 15 centros de responsabilidade integrada, nas respostas residenciais para a comunidade que virão permitir a desinstitucionalização de doentes em hospitais que estavam nos hospitais psiquiátricos, mas que não podem beneficiar da oferta de cuidados continuados na rede nacional, e gostava que nos desse um espaço temporal para saber quando é que isso irá entrar em execução, e também sobre como é que será o pós-PRR. Várias entidades aqui também disseram que estas 40 equipas serão um bom avanço, mas que mesmo assim não serão ainda suficientes para cobrir todo o território nacional. Relativamente à saúde mental e dos jovens, estamos também muito preocupados. Portugal está em segundo lugar na estimativa de prevalência de perturbação mental em rapazes e raparigas entre os 10 e os 19 anos. Foi um recente estudo da Unicef. Volto a frisar que os serviços de pedopsiquiatria têm os constrangimentos que o Sr. Doutor também conhece, e também em contexto escolar, no plano de saúde escolar, continuam a não existir psicólogos dedicados aos alertas e à identificação das questões de saúde mental, sendo que as poucas escolas que têm psicólogos, estes estão unicamente dedicados à orientação profissional e à orientação escolar. Gostávamos de saber se existem medidas concretas para disponibilizar serviços de psicologia, tanto nos cuidados primários, nas USFs e nos centros de saúde, como nas unidades de saúde local, mas também nas escolas. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu gostava de voltar ao tema dos cuidados de saúde primários e aos cuidados de proximidade de saúde mental. Gostava que nos garantisse aqui se, de facto, os cuidados de saúde primários têm a capacidade ou não para ser a primeira linha de cuidados de saúde mental. Que medidas concretas estão a ser implementadas nesse sentido para garantir esse acesso? Se também pode garantir que sempre que for necessário um acesso a cuidados de saúde mental mais especializados, esse encaminhamento é fácil a partir dos cuidados de saúde primários, e gostava que enquadrasse esta resposta com alguns números, nomeadamente de perceber se no registro de utentes com perturbações de saúde mental se continua a mostrar que a proporção destes casos tem vindo a aumentar, e quais são as proporções de registro mais altas, nomeadamente nós tínhamos a informação que tinha a ver com perturbações depressivas, depois perturbações de ansiedade e depois demências. Portanto, eu gostava de perceber se este panorama se alterou. Obrigada. Obrigada. Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado. Dr. Fernando Araújo, quero-lhe agradecer os esclarecimentos. Eu poderia fazer várias questões relativamente aos recursos humanos, relativamente aos meios materiais, mas não é isso que nos prende aqui na discussão desta lei, porque nós queremos apresentar propostas para melhoria da proposta de lei e discutir essa questão que não está aqui considerada. Pronto, como deve compreender, é perda de tempo neste momento. Outros momentos teremos para discutir essas questões.
Relativamente àquilo que é o tratamento involuntário, o processo comum e o processo de tratamento de emergência é uma preocupação que nós temos. Ou seja, o processo comum é analisado por muitos como um processo em que o juízo técnico-científico é substituído pelo aquilo que é a apreciação livre do juiz. Enquanto que o processo de emergência, certamente o Sr. terá alguma informação sobre isso, é o procedimento mais utilizado, porque ele é mais rápido, enquanto que o outro é mais moroso e mais lento. E, portanto, a questão que quero colocar é, nesta lei, se existe equilíbrio entre estes dois tipos de processo, ou seja, um que poderá ser excessivamente judicializado e outro em que terá provavelmente um excesso de decisão técnico-científica. Esta é uma preocupação que nós trazemos, porque não há atualmente uma política de emergência para a saúde mental. Faltam-nos, de facto, até camas que garantam na necessidade se possa fazer estes internamentos, e também nos preocupa, e para terminar, aquilo que é a necessidade de evitarmos o empobrecimento da relação terapêutica. Digo isto porquê? Porque, de facto, os avanços da psicofarmacologia permitiu que hoje, para terminar, que hoje muitos doentes de saúde com doença mental possam ter uma espécie de controle remoto, ou seja, fazem a sua injetável, sendo que muitas das vezes são conduzidos por agentes de autoridade e isto estigmatiza e aumenta a estigmatização quando não cumprem mas não pode ficar por aqui. Não podemos desvalorizar a relação terapêutica e a necessidade de ter esta componente multiprofissional nesta questão. Muito obrigado. Obrigada. Então, professor Fernando Araújo, doutor, para concluir esta audição, agradeço. Faz favor. Muito obrigado. Agradecer aos deputados e às deputadas as questões colocadas, que são relevantes. E começava aqui realmente pela questão do grupo parlamentar do Partido Socialista, no que refere-se a deputada, quer dizer que se nós ficarmos apenas pela designação, se vamos mais longe, ou se a própria designação nos ajuda a combater esse estigma, a alteração da designação e da discriminação. E eu estou de acordo consigo, nós aqui estamos a falar muito mais de pessoas do que de doentes, e é verdade que a forma como nós olhamos e a forma como por vezes catalogamos estas pessoas é fundamental depois na forma como preparamos as respostas. E esta lei vai nesse sentido, esta proposta de lei vai nesse sentido, e também é verdade que quanto mais nós temos respostas na comunidade, em que inserimos estas pessoas no ambiente social, familiar, em que damos outro tipo também de respostas e soluções, estamos seguramente a combater esse estigma, ao contrário do que acontecia no passado, em que os doentes eram internados, por vezes encarcerados durante anos, por vezes a vida toda, e estamos agora a trazer essa dignidade na resposta, no sentido de também dar essa integração na nossa sociedade, e eu acho que, nesse sentido, esta proposta de lei é feliz nessa visão. Sobre a questão colocada por Sr. Deputado do Partido Social Democrata, queria lhe dizer que é verdade que nós queremos ter mais meios, porque achamos que vale a pena apostar nesta área, em termos de políticas de saúde, e vale a pena reforçar as equipas, seja médicos, enfermeiros, técnicos ou outros, porque realmente é dessa forma que nós conseguimos não apenas tratar, mas muitas vezes prevenir situações mais graves. Por vezes conseguimos, quanto mais cedo for, mais precoce for, mais sucesso terapêutico, e portanto estamos muito consagrados nesse sentido. Dizer-lhes que, nesse âmbito, também já agora, trazer aqui uma informação, diria eu, de novo, que é o seguinte: nós estamos a tentar trazer ou conseguir cativar médicos para o SNS. Nós, como vocês têm mais ou menos a noção que os concursos em geral, ou melhor, diria eu, as vagas são estabelecidas por plano, em geral acontecem em julho, mais ou menos nessa altura, junho, julho, algures. E as contratações acabam por acontecer no final de agosto, depois devido às escolhas, e em setembro. E o que acontece, nós, os internos de formação específica, estão agora a acabar o exame, acabaram agora o exame nestes últimos dias, e o que nós vamos tentar é, ainda durante este mês de abril, estabelecer o plano de vagas para o SNS e, nas especialidades como esta de psiquiatria e pedopsiquiatria, conseguir fazer os contratos ainda até o final do mês de abril. E esse é um objetivo ambicioso, é um objetivo, diria eu, exigente, mas que vamos tentar fazê-lo. Significava ganhar 3 a 4 meses relativamente a anos anteriores, para conseguir cativar e conseguir vincular
profissionais de saúde ao SNS. E, portanto, estamos muito voltados na questão dos recursos humanos. Eu já ia aqui falar sobre a questão dos investimentos em infraestruturas, o deputado do Chega se referiu, mas muito mais que as paredes são as pessoas. E é isso que nós estamos a tentar conseguir fazê-lo. Para além das discussões que estão a ser feitas com os sindicatos, de valorizar do ponto de vista de condições de trabalho e salariais, mas neste momento o maior foco da execução executiva é conseguir, durante este mês de abril, volto a dizer, muito complexo, em geral estamos a falar de fazer isto 2 ou 3 meses depois, e as contratações acontecerem em geral no início de setembro, vamos tentar que as contratações aconteçam para estas áreas específicas, psiquiatria e pedopsiquiatria, nomeadamente, aconteçam até o final de abril, início de maio, portanto, o que ganhamos aqui um espaço de tempo considerável, evitamos eventualmente a saída de potenciais médicos jovens, dos quais são precisos para dar aqui uma força ao SNS numa área que é considerada por nós prioritária. Respondendo ao Sr. Deputado do Chega, é verdade que eu referi a questão dos internamentos como uma área específica também do PRR, e eu referi aqui a questão do novo internamento do Santo Estado Médio Ave, que é de elevada expressão e é muito importante para toda aquela região, Famalicão, Santo Tirso, Strofa, uma área que estava desprovida. O investimento no centro hospitalar de António Voga, portanto ali em Vila da Feira, que também é muito importante, porque muitas vezes as pessoas ficavam internadas no Hospital Magalhães, portanto longe, mas muito longe da família, e este internamento que estará pronto no final do ano será até muito interessante, um internamento diferente e até do ponto de vista arquitetónico uma solução interessante. Deverá ficar no final do ano também uma nova resposta num local onde não havia, para além das questões de Viseu, aqui do Santo António que já referi, e, portanto, estão a ser feitos vários investimentos a decorrer, apesar dos problemas, enfim, das inflações, da guerra e o que for, todo a decorrer de forma programada, e esperamos naturalmente até o início do próximo ano a maior parte destes investimentos estarem concluídos e estarmos a utilizá-los para bem dos doentes. É verdade que as equipas de saúde mental, portanto, as equipas da comunidade, 20 estão já constituídas, as outras 20 esperamos que até o final deste ano, início do próximo, possam também ser constituídas e possam estar a iniciar a trabalhar. É verdade que também que o PRR não é um fim em si mesmo, mas é um instrumento e, portanto, eu comungo das preocupações do Sr. Deputado, nós temos que pensar para além do PRR e para além de 24, 25, no sentido não apenas de estas equipas são constituídas, dar-lhes todo o apoio e as condições para trabalhar, como também constituir mais equipas. Este PRR deu-nos aqui, está-nos a dar a hipótese de consagrar algumas regiões do país mais desprovidas e mais vulneráveis com este apoio, mas nós temos que chegar a todo o país e, portanto, é a obrigação do nosso lado, de, para além do PRR, constituir novas equipas noutros locais e também estaremos atentos e com essa preocupação. É verdade, também referiu a sua leitura sobre a saúde mental dos jovens e adolescentes. Eu também comungo também da sua visão. É uma preocupação que tem que ser não apenas a saúde, mas de toda a sociedade, começando nas famílias e nas escolas. E, portanto, nós temos que fazer a nossa parte, do lado do SNS, mas realmente, como sociedade, nós temos também que evoluir, temos que ter mais capacidade de poder ter profissionais disponíveis para atender estes jovens e adolescentes. Todos os estudos de saúde mental publicados internacionalmente mostram de forma clara que se atuarmos na altura dos jovens e adolescentes, em algum início de algumas patologias, conseguimos reduzir o impacto delas para os jovens e para a sociedade, como uma forma até muito mais económica de o fazer e com muito mais impacto do ponto de vista qualitativo. E, portanto, esta é uma das áreas que mais nos preocupa e daí quando por vezes se discute, eu não vou discutir aqui a questão das respostas e a urgência da pedopsiquiatria, que muito podíamos dizer sobre isso, a visão é clara, temos respostas de ambulatório, programadas, onde podemos ter muito mais capacidade de ação e de intervenção e onde temos que evoluir também nesse sentido. Dizer-lhes que também, Sr. Deputado, que a questão das unidades locais de saúde, uma das dimensões que também encerra é a capacidade de podermos atuar com os cuidados primários e os cuidados hospitalares, diriam, integrados, de forma a dar uma resposta única e que estes jovens e adolescentes, assim como os adultos, possam ter capacidade de ter soluções integradas ao longo do percurso como utente, de forma que não haja aqui nenhum vazio e haja uma resposta muito mais consistente e coerente nesse sentido. A senhora deputada da Iniciativa Liberal refere aqui a questão da garantia dos cuidados primários como primeira linha. Eu diria esta questão dos serviços locais de saúde mental que têm cuidados primários e têm cuidados hospitalares, quando integrados com estas equipas multiprofissionais, são a primeira abordagem adequada para esse fim. Devem estar muito na comunidade, junto dos cuidados primários de saúde, mas não só, junto de outras estruturas da comunidade e até no domicílio dos próprios doentes.
que fazem parte delas, nomeadamente a questão não apenas de médicos ou enfermeiros, a questão dos psicólogos, são um dos fatores mais relevantes. E eu recordo aqui que aquele concurso que tinha sido iniciado, ainda estava eu no Governo, para 40 psicólogos, terminou há pouco tempo e, portanto, é uma gota no mar de necessidades que nós temos, mas finalmente foi concretizado e vamos agora tentar fazê-lo com esta experiência que tivemos, ter a capacidade de captar e contratar mais psicólogos para o SNS, nomeadamente para os cuidados primários de saúde, agora se calhar de uma forma diferente, através dos EPS ou RS-EPS, que já não precisamos de utilizar estes mecanismos destes concursos que são extremamente complexos, demoram anos e, portanto, que acabam por não ter uma resposta em tempo útil. Através das unidades locais de saúde e através dos EPS temos forma de fazer mais célere e é uma das áreas que vamos querer apostar, contratações mais adequadas. Nós precisamos mais psicólogos no sistema, precisamos mais, não tenho a mínima dúvida, e tenho pena que para contratar 40 na mesa nacional, em termos de administração pública em geral, enfim, não é culpa de ninguém, em termos do quadro legal que nós temos, tenha demorado 3 ou 4 anos para o fazer. Esperamos agora que esta abordagem que estamos a preparar seja muito mais célere nessa resposta que é necessária. E confirmar-lhe que realmente continuamos com as patologias mais frequentes, é realmente a ansiedade e a depressão. Diria que também não é portuguesa, também diria que é internacional, estas que são teoricamente menos graves, mas mais frequentes, mas é verdade que têm um impacto devastador em termos pessoais, familiares, sociais, e é daquelas em que nós podemos seguramente atuar de forma mais precoce e conseguir uma maior percentagem de sucesso na sua solução. Por último, ao Sr. Deputado do PCP, que referiu aqui a questão do equilíbrio entre a parte jurídica e a parte técnico-científica, e é verdade que é um equilíbrio muito frágil, não é fácil no dia-a-dia frente aos doentes, é mais fácil aqui nos documentos e nas propostas de lei do que depois quando temos doentes com famílias à frente. E eu, enfim, noutras funções no hospital assisti a vários casos, depois havia reclamações, havia depois visões diferentes do lado também da Justiça sobre decisões técnicas, e não é nada fácil naquele momento, numa situação de enorme tensão e fragilidade, de enorme vulnerabilidade da própria pessoa, os próprios técnicos terem capacidade de tomar decisões mais adequadas. Mas é verdade que esta proposta de lei surge em função de uma experiência que nós fomos obtendo nestes 25 anos, uma experiência nacional, mas também internacional, e eu acho que o que está aqui plasmado no texto é uma visão equilibrada que cautela esses dois princípios e tenta trazer também, naturalmente, uma visão mais humana nessa decisão final. Mas reconhecer que não é uma decisão nem fácil nem simples e que este equilíbrio é, por vezes, complexo de obter. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, muito obrigada, Sr. Doutor. De facto, é muito importante foi muito importante esta audição, sendo, se tudo correr bem, a Direção Executiva terá responsabilidades na execução e na aplicabilidade desta lei. Portanto, agradecemos e eu peço às senhoras e senhores deputados, se puderem, que não se ausentem para podermos definir o futuro dos nossos trabalhos. Obrigada.